as configurações que eu estava tentando fazer na gravação. Mas deixa para lá. Então, boa noite. Aqui é o professor Gilson Gomes Bento, professor voluntário neste curso de grego clássico e koiné, no nível avançado. Estamos aqui eu e o aluno Johnny Lopes, trabalhando com a Atenase, no capítulo 22, né? 22, Reanástasis Alfa. Você leu, Johnny, esse capítulo? É porque eu já tinha traduzido. Agora, eu não sei se eu traduzi esse capítulo. Uhum. Vamos dar uma olhada aqui. Olhar aqui. Você, umas duas semanas atrás, você tinha perguntado se a gente ia ler este capítulo. Então, eu imaginei que você já estivesse lendo já. Então, é porque. Deixa eu ver aqui. É porque eu tinha feito uma tradução de um capítulo. Porque esse eu ainda não li. Deixa eu ver qual foi o que eu traduzi. Qual foi a última que você leu, então? Deixa eu só procurar aqui. É porque eu fiz a tradução, mas eu esqueci de colocar o capítulo. São duas. O computador está bem lento. Bom, assim, porque o que acontece é o seguinte, assim, a gente deve ter lido o 21, né, já, beta, tem tinha um texto falando do Solon que talvez a gente não tenha lido, tem esse texto aqui falando do encontro entre Jesus e Nicodemos, que eu acho que talvez esse aqui eu acho que com certeza nós lemos. Aí esse aqui esse do Solon, acho, eu não lembro direito se a gente leu, até porque é mais difícil. E ainda tinha também o texto, um texto adaptado de Tucídides, que talvez a gente não tenha lido também. Assim, não sei qual foi o último que você estava traduzindo. Tem esse texto aqui adaptado de Tucídides. Não sei, acho que a gente não leu ele também. Deixa eu ver aqui o começo. Tá aqui. Royal Turgoi Anistantai. Também acho que a gente não devemos ter lido. Você quer começar de qual? Não, esse não. E qual era então que você estava traduzindo? Você acha que a gente não leu o beta?
Você acha que a gente não leu o 21 beta? Eu acho que não. Que era da Assembleia, né? Eu tava falando da Assembleia. Deixa eu ver aqui. 21 beta. Não, no caso. Ah, no caso, esse é o 22, né? O 22 alfa, né? Isso, eu tava. Aquele lado ali tinha, era o 22 alfa, onde tava com a imagem no começo. Ah, é esse mesmo que eu tinha traduzido. É porque eu fiquei na dúvida. É esse Ah, mesmo. tá bom. Quando a Assembleia terminou e os cidadãos estavam indo embora, é esse mesmo. Uhum. Deixa eu ver se eu boto aqui. Pronto, foi esse que eu traduzi. Então vamos aqui. Os dois textos meio que falam do mesmo assunto. Aquele ali adaptado e esse aqui. Que é reanástase, foi a retirada, né, dos atenienses. Os atenienses eles tiveram que deixar, né, os campos. Aí aqui tem assim, por causa da guerra. Aí aqui tem uma imagem, né, de um guerreiro e um homem mais velho com a bengala e uma mulher com um jarro e, né, um prato, e aqui um cachorro, aqui o homem está armado, né? É um hoplita. E temos a frase assim: Phobumai me dioligo eis polemon katastomen rogar neanias ton te patera kaiten gynaika kairen kelewei. Aí seria alguma coisa. A novidade aqui nesta frase, eu acho que deve ser o assunto de gramatical, é esse me. É o me introduzindo uma oração subordinada que expressa medo. Então, esse me, que normalmente a gente traduz como não, né? Não, a gente normalmente traduz esse me aqui como não. Mas aqui ele vai ser traduzido como um que, como uma conjunção integrante. Então, é fobumai, eu temo, né? Eu tenho medo, aí me, não é não, é que, dioligo, em breve, em pouco tempo, né? Assim, em guerra, né? Spolemon catastomen, né? Seria alguma coisa como estejamos, né? Estejamos, né? Sejamos colocados, né? Uma coisa assim, né? Em guerra, né? Rogar, né? Anias, pois o jovem, né? Kairen Kelewi, ele manda se alegrar, ele se despede aqui, né? No sentido aqui, o jovem se despede tanto do pai quanto da esposa, né? O jovem rogar neanias ton patera, tanto do pai, kai ten gunaika, da mulher, né? Kairen Kelewe, né? Ele se despede tanto do pai quanto da mulher. Aí Sim, tinha aqui sim. o vocabulário, né? A antistamai, que seria de anti mais histamai, que significa uma coisa como eu me oponho contra, eu me defendo contra, eu resisto. Anistamai, que seria alguma coisa como eu me levanto, fico de pé, eu sou forçado a me mover, a me mudar, eu mudo, eu evacuo, né?
no sentido de mudança, né? Que dá aqui do lado esse substantivo abstrato, reanástase, mudança forçada, mudança, evacuação, que é o título do texto, né? Reanástasis. Aí, esbalo, eu invado, esbalo, mas acusativo, eu invado, né? Luo, que é eu lavo, eu tomo banho, né? Luo. Aí ele dá, deixa eu ver mais o que ele dá. Aqui ele dá também hiparco, melhor dizendo, hiparco, que é eu sou, eu existo, eu estou pronto. Isso aqui chega no grego moderno, esse hiparco. Eles usam para poder aí só aí fica hiparcho, né? No grego moderno. Aí eles usam para poder traduzir o eimi, para poder explicar, né, para o falante do grego moderno o que é que o eimi significa, né? Porque não é, se você for usar, porque lá o eimi mudou, né? Não é mais eimi, é ime. Aí eles usam o hiparro para poder comparar. Aí reanástasis, né? Eu já disse lá, mudança forçada, evacuação. Aí reoikesis, que é tipo, é um outro abstrato que significa habitação, né? Tem o mesmo radical de oikos, de oikia, né? Só que aqui é mais abstrato ainda, né? Seria o lugar onde se mora, né? Uma coisa assim, né? Uma área maior, não é uma casa, né? Refilaker, que é a guarda, né? Uma esse garrison, você sabe o que é em inglês? Garrison. Garrison, acho que é garnição, né? Guarnição. Garrison é guarnição. Então é isso. Uma guarda, uma guarnição. Refilaquer. Também pode ser tipo uma prisão isso aqui. Refilaquer. Aí, hostes, retes. Host é um pronome relativo, né? Que ele é assim. Ele é como se fosse. Ele é qualquer alguma coisa assim tipo quem quer que o qualquer que, né, uma coisa assim, né, qualquer que faça alguma coisa, né, ele dá um sentido indefinido e geral, né, qualquer que faça coisa, qualquer homem que, qualquer mulher que, qualquer coisa que, né, dá uma ideia assim. Aí, deixa eu ver aqui, continuando aqui. Ele dá também a one mais o subjuntivo, que o one normalmente dá uma ideia de se, mas aqui junto com o subjuntivo ele vai ajudar a dar a ideia de qualquer que, né, qualquer coisa que, né, tudo que, quem quer que, né, vai ajudar a dar essa ideia de generalidade, né, de indefinição, né, nas orações. Vai ser assim, o an, logo depois o verbo no subjuntivo. Aí aqui uns adjetivos relativos e interrogativos. Rossos, rosse, rosson, que quão grande, como, né, quão muito, como, né, aí pantes rosses, aí ele traduz pantes rossoi como todo que, ou quem quer que, panta rossa é tudo que, qualquer coisa que, né? Panta rossa, pantes rossoi, né?
tudo para poder dar essa ideia de indeterminado, geral, né? Aí, aí ele dá também as conjunções epeidé, quando, desde que, epeidan, que é junto epeidé mais an, que dá também o sentido indefinido e geral, que seria quando. Como a gente diz? Quando quer que, né? Quando quer que, né? Quando quer que. Aí, prim mais indicativo, ou an, e subjuntivo, significa até que, né? Aí, mais o infinitivo pode ser também antes. Então, prim mais o indicativo vai dar da ideia de até. Prim mais an mais subjuntivo também vai dar a ideia de até que. E aí aqui mais o infinitivo vai dar antes, vai dar a ideia de antes, né? Melhor vai dar de antes mesmo. De tempo, né? Não é de lugar. Não é diante, é antes. Aí temos aqui, né? Vamos ver aqui. Você pode ler? Posso. Só quer que eu leia o parágrafo todo, de uma vez? Sim, sim, por favor. Teleutessaces tetes ecclesias, Caiton politon apionton, Odicaiópolis, Agedé, o pai, oica de Eudomenate, Metri, Rapatata, Genômena, Exegometa, Taxa un eporeuton kai dos genomenes, estenoikian archikonton, tude Dicaiopoldos opsantos, sentiran, excelsen, hemerine, kaiton Philippon, idusan, ie, tonta kai pleponta, espazeton, kai kairusa, edacmien, hostes celtontes, elusatonte kai, edepinasan, omen Philippos panta exegeito, cosa egeneto entehodo, caito asclepieio, hede, eterpeto acusa. Isso. Aí você tinha traduzido, né? Como foi que você traduziu? Você traduziu esse primeiro parágrafo? Sim. Quando a Assembleia terminou e os cidadãos estavam indo embora, e Seópolis disse: Vamos, filho, vamos depressa para casa para contarmos à sua mãe tudo o que aconteceu. Assim, eles foram embora rapidamente e, quando a noite já havia surgido, chegaram em casa. Quando Teseópolis bateu a porta, Mirina saiu e, vendo Filipe com boa saúde e enxergando, ela o abraçou e começou a chorar de alegria. E quando, tendo entrado, se tomaram banho, né, e jantaram. Filipe relatou tudo o que havia acontecido na viagem e no santuário de Ascã. E ela o ouvia com prazer. Isso. Aqui tudo o que tinha acontecido, você podia tudo quanto. Porque agora o Ross, eu lembrei que a gente pode traduzir como quanto. Tudo quanto tinha acontecido, né? Porque dá assim, quão muito, né? A gente pode traduzir como quanto. Roça. Então Entendi. dá para dizer assim, tipo, tudo quanto. Aí Entendi. Aí tem umas outras assim, tipo. Algumas coisas assim, né? Mas assim, você adaptou algumas coisas, mas ficou boa, bem adaptado. Não, nenhum problema, não. Se eu for.
Não sei se daria para ficar. Acho que ficou fluida a sua tradução. Você botou jantaram ou comeram em Edeipnesan? Eu não lembro. Jantaram. Jantaram, né? Ficou bom também. Bom, foi isso. Aí vamos agora para o próximo parágrafo, né? Aqui, continuando. Aí ele tinha dado aqui esse verbo que não é tão comum, espadzeto, que é tipo abraçou, né? Abraçou, espadzeto. É tipo uma saudação também, né? A gente pode dizer tipo saudou, mas no sentido aqui é mais mesmo abraçou, né? Aí, continuando aqui, nesse outro parágrafo, tem alguma outra coisa que ele dá? Não, esse outro parágrafo ele Não. não dá nada de especial, não. Deixa eu ver. Deixa, deixa eu ver aqui se eu leio aqui. Rode de Caiópolis, Rapanta, exegeito, rosa, ecusa, ton retoron, ente ecclesiae, agoreuonton. Rutos epe, phobumai me dioligo eis polemon catastomen, crede remas toi periclei, peitomenos, rapanta parasqueuas destai, roseis tonaste, anastesomenos, menos, Epeidan, gar, hoi Peloponesioi, esten Atiken, esbalosin, ananke estai tenoikian catalipontas Atenasde anastenai, redemurine, oi moi, epe, ti leges, aner, pos dinesometa tente oikian catalipein, kai ta probata kai tus bus, kai estas Atenas anastantes pu de oikesomen, udemia gar hemin hyparkei oikesis, entoiastei aludinatones titauta praxai. Então aqui ficou assim, né? Alguma coisa como... Então Diciópolis contou todas as coisas quanto tinha ouvido dos oradores na Assembleia, que tinha discursando, né? Tudo que que tinha escutado dos oradores que tinham discursado, né? Na Assembleia. Aí disse assim: então, eu temo que em pouco tempo, né, em breve, estejamos em guerra, né? Basicamente isso, né? Estejamos em guerra, sejamos colocados, nos encontremos em guerra, né? É necessário a nós precisamos obedecer Péricles, né? E preparar, obedecendo Péricles, nós precisamos, obedecendo Péricles, preparar todas as coisas para evacuando para a cidade, né? Evacuando para a cidade, né? Seria, né? Evacuando para que, evacuando para a cidade, ou para evacuar, talvez melhor, para evacuar para a cidade, né? Ficaria melhor.
Aí, pois até que os peloponésios ataquem a Ática, né? Pois até que os peloponésios ataquem a Ática, é necessário, não, será necessidade, né? Será necessário, né? Deixar a casa e, e nos mudarmos para Atenas. Aí, e a Mirrina disse, né? Ai de mim, o que você diz, o que tu dizes, ó homem, ó marido, pois como poderemos deixar a casa e também as ovelhas e os bois e para Atenas, nos mudando, onde moraremos, pois não há, né, lugar para morar, não há habitação, não há nenhuma habitação para nós na cidade. Não, mas não é possível fazer essas coisas. Tudo bem? Tudo bem. Teve Minha alguma coisa? tradução foi. Não, não. Tradução foi mais ou menos o que eu traduzi. Isso, teve alguma palavra que você teve, uma parte que você teve mais dúvida, alguma coisa assim? Ah, não, acho que não. A Então, minha dúvida foi mais o Rapantar, né? Que significa filho, né? sim, sim, ele apareceu há pouco tempo, esse Rapanto. Acho que ele tinha aparecido só no último capítulo, acho. Isso. Vamos continuando aqui. Aí aqui nesse parágrafo aqui, ele deu mais alguma coisa, ele deu só Deu. apotaneitai, morrerá, isto é, será morto. Aí ele tenta dizer que apofinesco é igual à passiva de apocteino, que é um significa morrer, eu morro, e o outro significa eu mato, né? Então é como se fosse se fosse a passiva do outro. Sim. Aí ele diz assim, que Rode de Caiópolis Alanan que estai ogunai tauta praxai tonde Reneca Epeidan gar hoi Peloponesioi estengen isbalosin remes udinesometa udinesometa autois makei antistenai tosutoi usin hostis an exo ton teikon menei apotaneitai hypoton polemion sineltontes de extempolin pantes asphaleis eisometha caiudeis quindinos estai me hoi polemioi remas blaptosin ten mengen pentas, caitas oikias, tes de talates, cai poleos pilaken e contas.
Aí esse aqui para mim já é um pouco mais difícil, esse parágrafo aqui. Deixa eu ver se o que é que eu leio aqui. O Diciópolis, e o Diciópolis respondeu, disse, né? Mas será necessidade, ó mulher, estas coisas fazer, né? Por causa disso. Ele é tonde, aqui é como se fosse um disso. Aí Reneca é um por causa, aí tonde Reneca, por causa disso. Aí esse ponto alto é como se fosse 2 pontos. Epeidan, epeidan gar hoi Peloponesio estengenes balosin. Pois até que os peloponésios ataquem a terra, ou melhor, invadam a terra, remeis udine sometha, nós não poderemos não poderemos resistir antistenai autois a eles maquei em batalha tossutois usem sendo tantos, eles sendo tantos, pois eles são tantos, a gente poderia dizer, pois eles são muitos, ou tantos mesmo, pois eles são sendo eles tantos, roster, de maneira que qualquer um que permaneça fora das muralhas, fora dos muros, exoton tekon menei, apotaneitai hipoton polemion, morrerá pelos inimigos, será morto pelos inimigos, né? Morrerá pelos inimigos ou será morto pelos inimigos, você pode traduzir. Sneltontes de extempolen, assim, no, reunindo-se dentro da cidade, todos estaremos seguros, eu acho, e nenhum perigo, e não haverá nenhum perigo que os inimigos nos ataquem. Aí aqui também o me está funcionando como se fosse um que. Não haverá nenhum perigo, porque tem o perigo, né, da ideia de medo. Então, não haverá nenhum perigo que os inimigos nos firam, né, nos ataquem, né, alguma coisa assim, né, blasto, assim. Deixando, né, a terra, abandonando a terra e as casas, né, tem, assim, aí esse aqui tendo uma coisa assim, é alguma coisa tipo que serão guardadas, serão guardadas por terão uma guarda por mar, terão que tem uma guarda por mar, pelo mar e pela cidade. Como é que você traduziu essa última partezinha? Então, porque assim nos reunirmos na cidade, estaremos todos seguros e não haverá perigo de os inimigos nos machucarem. Ao desistirmos de nossas terras e casas, peraí, acho que aqui eu desistirmos de nossas terras e casas, no caso, protegermos o mar e a cidade.
Tá. Essa parte aqui não ficou muito traduzir bem, não. Talvez seja teremos a, a proteção, talvez, né? Teremos a proteção do mar Isso, e da cidade, né? Seria uma coisa da assim, cidade. ó. Isso, é isso mesmo. Porque eles vão estar dentro da É isso cidade, mesmo. os barcos, né, vão também proteger a cidade. Oh, É isso mesmo. que eles estavam esperando serem atacados por terra, né? Aí que é. Aí é que ele dá alguns verbos, nada muito diferentão. Aí, deixa eu ver aqui mais aqui que. Aí aqui, orações de medo, de temor, né? Uma coisa assim, né? Então, olha, phobumai medioligo eis polemon katastomen. Eu temo que é, é, nós Eu coloquei como entraremos em guerra. nós entraremos Pouco tempo. em breve, em pouco tempo entraremos em guerra, né? Aí o des quindinos estai meroi polemioi remas blaptosin. Não haverá nenhum perigo de que o inimigo possa nos machucar, irá nos machucar, né? Não haverá nenhum perigo de que o inimigo irá nos machucar. Orações subordinadas introduzidas por Mé podem expressar algo que é temido. Assim, esse tipo de oração são introduzidas por verbos de temor, como phobumai, ou expressões como kindinos estin, há perigo. E o verbo da oração subordinada fica, né, no subjuntivo, presente ou aoristo, diferindo apenas em aspecto. Quando a oração de temor é negativa, o, o mé introdutório é acompanhado em algum lugar na oração pelo u, que é um não, né? Então vai parecer que tem dois u. Então, efuben, efobumen me en kairoi ukafikomai. Eu temo que não chegarei, que eu não chegarei em tempo. Eu temo que eu não chegarei ou não poderei chegar em tempo. Então aqui você tem o me, que, funcionando como um que, né? Efobumen, melhor dizendo, efobumen, me, eu temo que em kairoi, em tempo, o aficomen, não chegaremos, né? Não chegaremos, aficomai. Não, melhor, não chegarei, aficomai, não chegarei, né? Aí, quando o inglês usa o infinitivo, no mesmo lugar o grego usa. Então, phobumai tutu poiesai. Eu temo que farei isso. Eu temo fazer isso, melhor dizendo. Eu temo fazer isso. I'm afraid to do this. This. Eu tenho medo de fazer isso. Ah, eu temo. Acho que a gente consegue dizer em português isso, desse também, do mesmo lugar, né? Eu temo fazer isso. Pode dizer? É porque, na Pode. verdade, não é bem o. Porque a gente consegue fazer como é que a gente chama? Reduzida, né? Reduzida de É infinitivo. oração reduzida. Isso. Isso Isso, mesmo. a gente consegue fazer a oração reduzida de infinitivo. Então, a gente consegue fazer. Ah,
eu temo fazer isso. Aí, continuando, é, note que o verbo introdutório ou oração está no presente. Nós traduzimos o subjuntivo com, com futuro ou como é que chama isso aqui? Possibilidade, verbo Possibilidade. poder. Sim, sim, sim. Condicional, né? Mas se o verbo introdutório ou oração está no passado, nós traduziremos o subjuntivo com would ou might. Aí como é que a gente faz em português? Acho que É, eu vai. acho que aqui fica bem o condicional mesmo. Fica continuando no condicional, né? A gente fica poderia, né? Poderia, né? Continua no. Porque quando é presente, só para dar a ideia de que é mais real, né? Então, tipo, ele Isso. vai. Então, se a gente. Ele pode, né? E aí seria. Aí a gente pode botar assim para o futuro, né? Ele irá fazer, ele poderia, né? Uma coisa assim, né? A gente dá uma esticada no condicional para poder dar uma sensação de mais irrealidade, né? É que isso aqui só faz sentido quando a gente vai falar das orações condicionais, né? Uma coisa assim. Aí você consegue juntar, né, as duas partes, né? Aqui, quando diz assim, porque aqui ele diz assim, aqui está no passado, né? Fobumen, eu tinha medo, né? Eu temi que eu não chegasse em tempo, né? Se a gente fosse dizer, talvez ficasse no imperfeito do subjuntivo, né? Eu temi que eu temi que eu não chegasse em tempo. E aqui e aí aqui ficaria alguma coisa como é, é, não haverá nenhum perigo que o inimigo nos machuque, ou, ou que o inimigo irá nos machucará, aqui a gente ou possa nos machucar, vá nos machucar. A gente consegue dizer vá nos machucar, né? Isso. Sim. A gente consegue dizer o vá nos machucar, não consegue dizer. Aqui no passado é que eu acho que a gente acaba puxando, né? A subordinada acaba indo para o imperfeito do subjuntivo, acaba virando que eu não chegasse em tempo, né? Acaba indo para o imperfeito do subjuntivo, para poder dar a ideia de tempo passado, né? Que está aqui na oração principal. Pronto, aqui continuando aqui. Tem as frases aqui para traduzir, outras para traduzir também. Deixa eu ver aqui mais o que tem depois. Sim, orações gerais ou indefinidas. Nas orações relativas, temporais e condicionais, o modo indicativo é usado se as orações são definidas, isto com uma referência específicas em referência ou em tempo, né? São específicas em referência e tempo e em tempo.
Se a referência ou o tempo é indefinido ou geral, an mais subjuntivo presente ou subjuntivo presente, ou melhor, presente subjuntivo ou aoristo do subjuntivo é usado. An é colocado depois do pronome relativo ou combinado com conjunções, algumas conjunções temporais e com a conjunção condicional ei. Então ele dá os exemplos aqui. Uma oração relativa definida. Pantes equeinos timosin roi en salamine emaquesanto. Emaquesanto. Toda. No caso, seriam todos aqueles, né? Ou todas as pessoas. É porque a tradução me confundiu. All honor the men. Ah, sim, todos honram os homens que lutaram em Salamina. Então, todos É porque, no aqueles. caso, Todos não, é aqueles. porque o Equeinos, no caso, está no acusativo. Então, é como se você quisesse dizer, todos honram aqueles que lutaram em Salamina. Isso. Não, não é. Tá no nominativo plural, né? Todos. Isso, meu Deus. É acusativo. Todos honram aqueles, né? Aqueles são é o objeto, você está dizendo, né? Equeinos, né? Todos honram aqueles os quais em Salamina lutaram, né? Seria tipo isso. Aí aqui tá bem determinado, né? Quem é? É os que lutaram, né, em Salamina, né? Bem definido. Quem é que é? São os que lutaram em Salamina. Aí aqui ele vai dar um exemplo de um mais indeterminado, mais geral. Hostis an exoton teikon menei apotaneitai hypoton polemion. Aí, quem quer que permaneça fora das muralhas será morto pelo inimigo, pelos inimigos. Então aqui ele não está dizendo determinadamente, né, um grupo de pessoas. Ele está levantando assim uma hipótese de assim essas pessoas aqui que ficarem nessa situação, né, que eu não sei quem vai ser, né, quem quer que eu não sei quem é que são essas pessoas, né? Eu digo quem quer que hosts, começa com hosts, que já é indeterminado. Aí quem quer que fora tonteikon aí an menei, né? Aí hostes an. Então fica depois do o an vai ficar depois do hostes, ele está dizendo, né? Junto do hostes. Quem quer hostes an, quem quer que aí lá embaixo, lá no final vai estar o aoristo, né? Pode, melhor, o subjuntivo. Aqui eu acho que é presente, mas pode ser aoristo do subjuntivo também, né? Aí quem quer que fique permaneça, né, fora das muralhas, né? Aí a consequência, né, será morto pelos os inimigos, né? Aí é que ele diz presente subjuntivo, é um processo, né? É um processo, né? Um processo contínuo, né? Processo contínuo. Isso. Quem quer que fique, né, que permaneça ficando, né, lá no fora das muralhas, né, será morto pelos inimigos. Aí aqui, hostizan tudo poiessei times axiosestim. Quem quer que faça isso será digno de honra. Aí aqui, poiessei está no aoristo, né? Quem quer que faça isso. Então, tá no aoristo da ideia de uma ação simples, né? Não é uma ação contínua, né? É uma ação simples. Quem quer que faça isto? Qualquer pessoa, né, que fizer isto
será digno de honra. Times axiosestim. Ou, na verdade, é digno de honra, melhor está dito aqui, né? Qualquer um que fizer, que faça isso, é digno de honra. A gente pode até traduzir dessa forma. Qualquer que faça isso é digno de honra. Aí aqui não dá a ideia de passado. E o que ele quer dizer isso é que não dá a ideia de passado, né? Dá a ideia de uma ação simples, né? Poiessem. Está no aorista subjuntivo. Aí aqui a questão do temporal definido. Epei estoaste aficômeta prosten agoran espelsamen. Quando nós chegamos na cidade, nós nos apressamos para a ágora. Então aqui ele está no tempo determinado, né? O tempo determinado aqui, ou definido, melhor dizendo, é o momento em que eles chegaram na cidade, né? Então, quando eles chegaram na cidade, eles se apressaram para a ágora. Então, está determinado, né? O tempo aqui. Aí não está indefinido, né? Aí já aqui na outra frase, epeidão, epeidé, an, estentoarte, iomen, prostenagoran, speudomen. Aí seria uma coisa assim, seria alguma coisa como toda vez que nós vamos para a cidade, nós nos apressamos para a ágora. É uma coisa assim, né? Toda vez que nós vamos para a cidade, nós nos apressamos para a ágora, né? Uma coisa assim, né? Como é que você traduziria também? Acho que Quando... quando toda vez que acho que a todo momento que chegamos à cidade, eu acho que só. Porque o tempo tem que ficar mais indefinido, né? Não pode ser definido, né? Porque ali em cima dá a ideia de que foi uma situação específica, né? Está descrevendo uma situação específica onde eles chegaram na cidade. Aqui não, aqui ele está falando de situações de modo geral, não é de uma situação específica. Então ele pode usar o epeidan, epeidean, né? Para dar essa ideia de generalidade. Aí, continuando aqui. Outro exemplo aqui. Hos partiatai emaconto heos rapantes epson. Os espartanos estavam lutando até que todos caíram. Aqui está meio que definido, né? Eles lutaram até que todos morreram, até que todos caíram, né? Eles continuaram lutando, né? Tá definido. Depois que todos morreram, todos caíram, não dá para continuar lutando, né? Aí, depois de uma oração principal negativa, prim é usado normalmente. Haigunaikes uk apelton. Prim afiqueto rohiereus. As mulheres não foram embora até que o sacerdote chegou. Mas Simples, né? nesse caso, poderíamos usar o réus. Isso, né? Sim, ele tá dizendo a variação entre o hells, que é aqui como se fosse um até, e o prim, né? Aqui é afirmativo, aqui é negativo, né? A principal, aqui tem uk e aqui não tem, né? Seria a diferença. Aí aqui indefinido ou geral. Então aqui meinante hells an epanelte ropater. Espere até que todos os pais, espere até que o pai retorne. Esperem até que o pai retorne.
Essa aqui é bem complicada, porque ele não é. Mas a ideia de que você não sabe, né, quando, né, o pai vai voltar, né? Indefinido, né? Quando é que o pai vai voltar, né? Não sabe. Tem que ficar esperando até que o pai retorne. Meinate Helsan Epanelte Ropater. Até que retorne o pai, né? De novo, depois de uma negativa, de uma oração principal negativa, prim é usado normalmente. Haignaikes uk apiasi prim an aficetai rohiereus. As mulheres não irão embora até que o sacerdote chegue. Não irão embora, não vão. As mulheres não vão embora até que o sacerdote chegue. Aqui a diferença é só negativa, né? Então a negativa aqui pede o prim. E aqui tem como aqui é um imperativo positivo, né? Não pede o réus, né? Aí até que. Então a diferença dessas duas é que aqui teve uma situação em que realmente o sacerdote se realizou, né? A, a oração subordinada, né? Se realizou, né? No tempo, né? Num tempo definido, né? Não é. E aqui não, aqui você ainda está esperando, né, que vá se realizar em algum tempo indefinido. Aí aqui a condicional definida. Eitoi periclei pisteueis moros ei. Se você acredita no Péricles, agora você é tolo. Está dando a ideia de presente, né, definido. Se você acredita no Péricles, você é tolo. Eu não sei se é o tipo, uma condicional de tipo 0, tipo 1, que eles classificam no inglês. Se presente, eu não sei se é tipo 0 ou é tipo 1. É o zero. Tipo 0, né? É o zero. Aí é. Aí aqui continuando aqui, essa aqui é bem definida, né? Se você acreditar agora, você é tolo. Aí aqui, condicional indefinida ou geral. Ean ou eian, toi periclei pisteuomen moroiesmen. Se nós acreditarmos, né, no Péricles, nós seremos sempre tolos, né? Uma coisa assim, nós somos sempre tolos. Se nós alguma vez acreditamos no Péricles, nós somos sempre tolos, uma coisa assim, né? Aí aqui não dá a ideia de tempo determinado, né? Eu acho. Tá faltando aqui a ideia de tempo determinado, né? Porque o nós, a gente sabe quem é a pessoa, somos nós aqui, né? Aí não é a pessoa que é indeterminada, é o tempo, né? Assim, se ever, alguma vez, e always. Se alguma vez nós acreditamos no Péricles, nós sempre somos tolos. Uma coisa assim, né? Então, an, toi periclei pisteuomen, moroi esmen. Então, aqui o pisteuomen fica no subjuntivo, né? Pisteuomen. Não fica no indicativo. O ei, se eu não me engano, ele pede o indicativo. Então, pisteues aqui está no indicativo. Agora, pisteuomen está no subjuntivo. Continuando aqui. O último exemplo acima também é chamado presente, condição de presente geral, né? Condição presente geral, porque esse aqui está no presente do subjuntivo, né? Aí
A eco aqui. Orações relativas indefinidas. Note que hostes, retes, rote, separado, qualquer que, quem quer que, alguma coisa que, é, aí plural, tudo que, quem quer que, o que quer que, é comumente usado, né, com an, em orações relativas indefinidas com o subjuntivo. E na segunda e no terceiro exemplo da lista acima, ambos as metades da palavra declinam, como segue, mas note as formas alternativas. Então, essas palavras aqui, elas declinam, né? Aí Então, o rote aqui é separadinho, né? Aqui o hostes é junto, mas o rote aqui é separadinho, né? Aí tem umas formas alternativas em rutinos, ruto, roitini, rotoi, né? E é isso também no neutro, né? Aí, feminino, retis, restinos, retini, né? Aí isso aqui é o quer que, aquela, qualquer que, a coisa que, qualquer coisa que, né? Aqui, Roitines, Haitines, Hatina ou Rata, tem uma variação. Hontinon ou Roton, né? Também aqui no neutro. Roitisin ou Rotois, Roitisin ou Rotois. Basicamente dá uma variada entre as terminações da terceira e as terminações da segunda declinação, né? Aí, Rustinas, a Ratina ou Rata, né? Aí ele continua aqui. Os relativos indefinidos rosso e roça e roça, que acho que é mais bom trazer como quanto, quanta, quantos, quantas, quanta coisa, né? São reforçados por pantes, passa e panta, tudo. E também são usados com an e o subjuntivo para significar tudo que, quem quer que, qualquer coisa que. Então, ropaté, toipaidi, didosim, panta, rossan, aitei. O pai dá ao filho qualquer coisa que ele pede, ou que ele peça, né? Qualquer coisa que ele peça. Panta Rossan, Rossan, Aitei, qualquer coisa que ele peça. Panta Roça, literalmente todas as coisas, quantas, né? Quantas que, todas as coisas, quantas que. Tá dando para entender? Assim, eu estou entendendo, mas o que, assim, eu achei que pegaram muito pesado nesse capítulo. Puseram muita informação assim, ao mesmo capítulo. Pior, né? Assim, um Nossa, bocadinho, né? Ele juntou assim um muita bocadinho de. informação. Não, aqui você tem que dar parar, estudar devagarzinho esse aqui, porque tem muita coisa, né? Tem aqui a questão de orações condicionais, tem questão aqui do subjuntivo, né? Tem umas coisinhas aqui para dar uma olhadinha aqui, né? E essa questão aqui tem talvez tenha que consultar outras gramáticas para ter uma visão mais geral disso aqui. Ou mais simples, ou mais geral, né? Comparando, né? Porque aqui talvez esteja tudo muito junto, né? Talvez ver de forma separada seja melhor. Aí Sim. note aí diz aqui orações temporais indefinidas. Note que as palavras seguintes podem introduzir, né, orações temporais indefinidas. Todas elas significam quando quer que, quando quer que, né? Toda vez que, uma coisa assim, né?
e são usadas com verbos no subjuntivo. Epeidan, né? Quando quer que, né? Rotan, rotean, né? Também dá a ideia de quando quer que. Ropotan, ropotean. Então, epeidan, epeidan, rotan, ropotan. Aí aqui, deixa eu ver aqui. Aspecto. A diferença entre o presente e o aorista subjuntivo nas orações definidas é em aspecto e não em tempo. O presente subjuntivo é usado quando a ação é vista como contínua e o aorista do subjuntivo é usado quando a ação é vista como um evento simples. Você encontrará esse contraste ilustrado em 2 exemplos de orações relativas indefinidas e gerais acima. E nas primeiras 2 orações abaixo, primeiras 2 frases abaixo. Tempo futuro. Note que as orações condicionais, temporais e relativas, referindo-se ao futuro, ao tempo futuro, são normalmente tratadas como indefinidas em grego, embora às vezes nós não traduzimos com o indefinido sempre, né, no inglês, no português, sei lá. Aí, tipo assim, hostis an exoton teikon mene apotaneitai hipotono polemion, né? Qualquer que permaneça fora das muralhas será morto pelo inimigo. Nós não diz assim, quem quer que sempre permaneça, né? A gente não tem um ever, né? Nosso ever é sempre, né? Tem alguma outra palavra para traduzir ever melhor do que sempre? Eu conheço, não. Pois é, né? Epeidan, epanelten, ropater, panta matesometa. Quando o pai retorna, quando o pai retornar, nós saberemos tudo. Aí aqui sim a gente consegue botar futuro aqui no. Tá vendo? No inglês fica meio que presente aqui, né? Quando o pai retorna, nós saberemos tudo. A gente não consegue dizer isso em português. A gente tem que botar no futuro do subjuntivo, né? Quando o pai retornar, nós saberemos tudo. Sim. Tá dando para entender? Sim, sim. E aqui a gente não consegue botar no presente, né? Epanelte tá acho que no presente do subjuntivo. Mas a gente não consegue dizer presente subjuntivo, a gente tem que dizer futuro, acho que em português. Quando o pai retornar. E se a gente fosse dizer sempre que a gente poderia dizer, tipo, assim que em algum momento que o pai retorne, sei lá, em algum momento que o pai retorne, nós saberemos tudo. Talvez a gente pudesse dizer assim, né? Em algum momento que o pai retorne, né? Poderia dizer, né? Em algum momento, aí deixar no presente, né? Mas se for usar só o quando, a gente tem que dizer retornar, né? Que é o futuro do subjuntivo, não é o infinitivo, não. Aí, meinate, heosan, epanelte, ropaté. Espere até que o pai retorne. Aqui a gente pode dizer até que o pai retorne, mas a gente poderia dizer também, espere até o pai retornar, não é? Sim. Também poderia dizer, espere até o pai retornar. Aí Haignaikes uk apia ciprinan afikentai rogereus. As mulheres não
vão embora até que o sacerdote chegue. Aqui dá uma ideia de futuro também, né? Até que o sacerdote chegue, né? Aqui você poderia dizer também em português, até o sacerdote chegar, né? Uma coisa assim, né? Aí lembre que o prim no lugar de réus é usado depois de uma negativa, de uma oração principal negativa. Ean oika de panel tomen panta matessometa. Se nós retornarmos para casa, nós saberemos tudo. Aqui eu já falei já como se fosse futuro do subjuntivo. Se nós retornarmos. Agora, se nós retornamos para casa, nós saberemos tudo, a gente não diz muito, acho que. Se nós retornamos para casa, teria que colocar umas outras expressões, né? Tipo assim, se em algum momento nós retornamos para casa, se em algum momento no futuro nós retornamos para casa, nós saberemos tudo. Tá dando para entender? Sim. Porque o problema é que o EAN aqui dá a ideia de um tempo indeterminado no futuro, né? Esse AN aqui também vai dar a ideia de um tempo indeterminado no futuro. E essas expressões, epeidan também, dá um tempo indeterminado no futuro. Hostis an seria alguém, né? Assim, o meio que também dá a ideia de pessoa indeterminada aqui, na verdade. Mas aqui ele está querendo dizer que aqui pode ser também dá a ideia de um futuro, né? Entendi. Aí aqui continuando aqui. O último exemplo acima é chamado de condição de futuro mais vívido e está na forma que as condições futuras costumam tomar, com an e subjuntivo numa oração com condicional, numa oração com a condicional se. O grego pode, embora use ei mais futuro do indicativo em condicionais referindo-se ao futuro, mas essa é mais comum, mas essa é menos comum e é usada e é normalmente reservada para ameaças e avisos. Então, dá aqui, por exemplo, ei tuto poieses apotanei. Se você fizer isso, ou se você fará isso, morrerá. Se você fará isso, morrerá. Normalmente a gente não diz assim, se você fará isso, morrerá, não. A gente diz assim no subjuntivo mesmo. Se você fizer isso, morrerá. Então, mas no grego está no indicativo, né, poieses. Então aqui ele está querendo dizer assim que essas tipos de condicional aqui é mais usado para assim para uma ameaça e para um aviso, né? Enquanto que essa aqui esse tipo aqui com ean é mais usado, né, no sentido mais de uma condicional mais vívida, um futuro mais vívido, né? Se nós retornarmos para casa, nós saberemos de tudo. Ean oika de epaneltomen panta matessometa. Aí note que nós traduzimos o futuro na oração condicional aqui, poieses, como presente em inglês.
Mas acho que em português a gente não consegue, não. A gente teria que colocar como. A gente teria que colocar como. Você está falando. Acho. Veja, escuta assim. Se você faz isso, você morrerá. Faz. Combina com português? Se você faz isso, morrerá? Você está dizendo uma ação contínua, frequente. Uhum. Sim, pode ser. Ele está dizendo que ele traduziu no inglês, ele não botou futuro ali na primeira, ele botou só o Então, presente. acho que nessa frase, melhor você fizer isso. Porque não se trata de uma Travou um pouco a sua voz. essa frase, para mim, fica melhor. Se você fizer isso, você vai morrer, porque não se trata de uma ação recorrente. Hum. Sim, mas ele aqui colocou assim que talvez fosse melhor traduzir essa primeira como presente. Se você, tipo, se você faz isso, você morrerá, você vai morrer. Tipo como se for, porque se fosse um recado, né? Entendi. Então, nesse caso, ficaria melhor do presente mesmo. Pois é, ele está dando aqui essa diferença, né? Entre o presente melhor, entre o futuro, né? Entre a oração condicional com futuro do indicativo e essa outra oração aqui condicional com subjuntivo, né? No presente, provavelmente, né? E né? Funciona sendo traduzido como se, né? Aí aqui, continuando. Tem mais alguns exercícios aqui, algumas frases. Deixa eu ver aqui. Realmente tinha muito conteúdo aqui nesse capítulo. Aí tinha um texto aqui falando Isso é sobre. conteúdo para 2 capítulos. Pois é. Estava falando aqui da democracia ateniense, aqui falando sobre as votações, os conselhos e tudo mais. Aí, deixa eu ver aqui os lugares, né? Onde as pessoas se reuniam. Aí tem um textinho aqui do Novo Testamento, João, capítulo 5, versículos 1 ao 9. A cura no. Como é que a gente chama? Aqui tá a piscina, chamado Bethesda. Betsaída. Bethesda? Era Bethesda ou Betsaída? Eu esqueci agora. Como é que chama? É a chamada, hein? Era essa piscina, né? Era Não, Bethsada, tá. Bethsada, Bethzatá. Em grego tá Bethzatá. Metatauta en heorteton judaion kai anebe Jesus es Jerusalema. Depois dessas coisas, houve a festa dos judeus e subiu Jesus para Jerusalém. Estinde entos Jerusalimos epitei probatikei colin betra re epilegomene hebraisti betzasta
pentestoas ecusa. Aqui também a gente tem que traduzir tipo havia em Jerusalém, né, próximo do do que seria aí aqui acho que aqui essa aqui Colimbetra que eles traduziram como piscina, né? Colimbetra havia, né, uma piscina Probatiquei. O que é Probatiquei? Probatiquei. O que seria Probatiquei? Agora me pegou. Não sei o que é Probatiquei. Ah, é um portão. Portão das ovelhas. É próximo do portão das ovelhas, uma piscina. Aí essa ali, a outra palavra eu entendi já, que era epilegomene, chamada, hebraisti, em hebraico, Betzatá. Betzatá. É um tipo casa de alguma coisa. Zatá. Zatá eu não lembro agora o que é. Zatá. Zatá. Betzatá. É, cinco stoas ecusa. Tendo cinco colunas, é? Stoas é colunas? Isso, Tendo isso, cinco colunas. Entautas catequeito pletos ton astenunto tiflon colon xeron. Então, nessas habitavam, assim, habitavam, né? Alguma coisa assim como estavam, assim, estavam, assim, como é que eu posso dizer, lá deitados, né? Jaziam, né? Uma multidão, um número de astenunton, aqui seria doentes, né? Fracos, né? Doentes, fracos, de cegos. Aí, colon xeron, eu não sei, colon xeron. Xeron parece secos, uma coisa assim. Colon, eu não tenho certeza o que é. Deixa eu ver o que é. Colon xeron. São doentes, né? Deixa eu ver qual é o tipo de doença. Eu não lembro de cabeça quais são o tipo de doença. Aqui, colon, ele botou aqui que são. Como é que chama? Pessoa que não tem uma parte do corpo. aleijada. Aleijados, paralíticos, xeron, aleijados, paralíticos e também aí xerona, aqui eu não sei se é esse aqui paralíticos. Aí deixa eu ver como é que palavra é essa aqui withdrew, with there, seria withered, seco, uma withered, withered. Mas o que é withered, gente? Atrofiados, atrofiados, secos, atrofiados, secos, atrofiados. Aí aqui, deixa eu ver. Então seria esse aqui, né? Como é que era o colono que você traduziu? Aleijado. Aleijados, atrofiados, endetis anthropos, ekei triaconta octo ete econ ente asteneiai autu. Havia um certo homem lá, 38 anos tendo, né, na doença dele.
na fraqueza dele, na doença dele. Então, aqui dá para entender, eu não sei se ele já era doente 38 anos ou se ele. Acho que dá para entender que ele já era doente há 38 anos, né? Sim. Aí aqui. Tutonidon ho Jesus katakeimenon que kai gnus hotipolin ede chrono eke legei autoi. Theles hygies genestai apecrite autoi ho aneston. Kyrie anthroponuk echo hina hotan taraktei torridor balei me esten colimbetran en roi de ercomai ego alos pro emu catabainei. Então ele diz assim, vendo este, né, cataqueimenon, este deitado nos, né, e e acho que é gnus aqui, acho que é sabendo, né? Sabendo que que já tinha muito tempo, que já havia muito tempo, já tinha muito tempo, disse para ele: queres ficar saudável, né? Queres se tornar Ficar com saudável, saúde? ficar com saúde? Aí respondeu ele a ele o doente, né? Senhor, é, não tenho não tem alguém, não tem um homem para quando taractei, taractei, o que é taractei? É, taractei é movida, quando é movida, quando a água é movida, é, não tenho alguém para que quando para alguma vez, né? Aqui é o Rota, tudo isso aqui é para poder mostrar o Rota. Tá entendendo? Para alguma vez, para quando alguma vez, né? A água quando a água é mexida, né? Me lance, né? Me lance, bala-me dentro da piscina. Enquanto isso, é, o, e quando enquanto isso enquanto eu vou, melhor dizendo, né? Enquanto eu vou, alos proemu catabainei. Um outro antes de mim desce, né? Desce para desce, né? Para dentro, né? Da piscina, né? Desce. Aí disse para ele: Legei autoiro Jesus. Egere Aaron ton kata krabatonsu kai peripate. Disse para ele Jesus. Ele disse: ergue, toma a tua, acho que a tua, como é que é? Crabaton, como é que a gente chama isso aqui? Crabaton? Agora eu esqueci, eu sabia o que era. O negócio que ele deita, o negócio que ele deita, tua cama, tua cama, tua esteira, né? Então, assim,
levanta, toma tua esteira e vai, caminha. Levanta, toma tua esteira e caminha, peripate. Então, os comandos: levanta, toma a tua esteira e, e caminha, e vai. Kai eutheos egeneto higies hoanthropos, kai erenton krabaton autu kai peripate. Então, assim, ele ficou imediatamente saudável. O homem ficou imediatamente saudável e levantou da esteira, né? E da sua esteira, tomou a sua esteira e foi e caminhou. Teve algum trecho aqui que eu não consegui traduzir? Não. Pelo que Não, pelo tem que eu uma, vi, teve umas palavras. Eu fiquei em dúvida se esse Eren acho que é desse Aaron. Eren, acho que é, né? Eren aqui é de Aaron, é né? Esse Aaron aqui é um imperativo, aqui tá deve estar no auristo, né? isso. Aí deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Acho que não, acho que já começa já o próximo capítulo. Não, já terminou. Já vai para o próximo capítulo. Então, tem vários exercícios para fazer. Então, se você for pegar para traduzir os exercícios, tem muitos exercícios para traduzir, muita gramática para estudar. Talvez dê uma olhada, talvez seja bom dar uma olhada em outras gramáticas, dar uma olhadinha lá no Aprendendo Grego. Ele dá umas explicações sobre essas condicionais. Lá no finalzinho do Aprendendo Grego, ele tem uma gramática de referência que dá mais umas explicações melhores sobre essas condicionais. É um conselho que eu dou. É o conselho que eu dou. Aí aqui Aí hoje eu acho que vamos encerrar por hoje aqui. Eu agradeço por você ter vindo. Eu ainda não corrigi as provas, mas acho que todo mundo fez umas provas boas. Tem só umas 3 pessoas no curso. Né, pelo menos tem 3 ainda, né? E aí, pelo menos pelo que eu li, assim, tá tudo muito bem. Acho que todo mundo não teve nenhum zero, não. Todo mundo fez uma boa prova. Eu vou aqui encerrar a gravação.